Olá amigos, vamos então a mais uma apresentação. Eu vou fazer um esforço no sentido de conseguir terminar aquilo a que me propus, que é de mostrar a coleção toda fisicamente, a coleção Argonauta, e vou agora mostrar-vos do livro 351 ao livro 400. O 351 são dois livros, o primeiro de dois, O Prado dos Duendes, do Paul Cook, uma obra surpreendente na forma e no tema tão atual quanto inédito. Este livro compõe 86, uma tradução de Eduardo Saló e uma capa de A. Pedro. Portanto, como vos referi, são dois volumes. E depois passamos depois ao Bill, o Herói Galáctico, que é o 353. Sem saber como, Bill alista-se nas poderosas forças do Império Galáctico. Sem saber como, vai parar ao labirinto de aço que é o planeta Heliar, o centro daquela idade negra do espaço. É, digamos, o mote para este livro que me custou 150 escudos na altura e que tem uma tradução de Eurico da Fonseca. Volta aqui o Eurico da Fonseca a traduzir. Bill, o Herói Galáctico, número 353 da coleção Argonauta. E depois temos um livro muito interessante, de que gostei muito, com o título A Outra Ilha, do Dr. Moreau, escrito pelo Brian Aldiss, que é um dos mais brilhantes autores britânicos de ficção científica. Este livro foi escrito com base num tema de George Wells, A Ilha do Dr. Moreau. É conhecido em termos de literatura e há também um filme, precisamente com o mesmo título, com o Marlon Brando, que se pesquisarem encontrarão facilmente. Uma tradução de Eurico da Fonseca. Um livro escrito em 1980. 354. Basicamente, versa, como saberão, à volta do tema sempre atual, cada vez mais atual, ligado à engenharia genética. E a seguir, A Porta das Estrelas, do Frederick Poole, que inicia aqui, esta é a primeira parte da célebre trilogia dos Ichi. Portanto, mais uma saga. Depois dos homens terem herdado dos misteriosos Ishis as naves abandonadas que os permitem sulcar os abismos do espaço, a corrida para as estrelas tornou-se a esperança de todos. Mas só 1/3 das naves volta com os tripulantes vivos. É o mote, numa tradução de Eurico da Fonseca, esta trilogia escrita em 1977 por Frederick Poole. A Porta das Estrelas, primeira parte da trilogia dos Ichi. Temos depois a segunda parte, que é ainda a primeira parte da trilogia dos Ichi. É o 356 da coleção Argonauta. Portanto, estes dois livros, o primeiro e o segundo, formam a primeira parte da trilogia dos Ichi, escrita pelo Frederick Poole. Capa de A. Pedro, continua a traduzir o Eurico da Fonseca. E depois, um livro interessantíssimo. O Conan Doyle está muito ligado à literatura, como sabem, por causa dos romances ligados ao Sherlock Holmes, né? Foi por isso que ele ficou famoso. Pouca gente sabe, no entanto, que ele também escreveu algumas obras de ficção científica muito interessantes. Esta é uma delas, O Dia em que a Terra Gritou, onde voltamos a encontrar o professor Challenger, que tinha já escrito O Mundo Perdido, como se lembrarão. Aqui deixa de ser o Eurico da Fonseca, uma tradução de Lima da Costa e uma capa do A. Pedro. A possibilidade da Terra ser um organismo vivo é o tema que aborda este livro, 357 da coleção Argonauta. E depois vem o Van Vogt, como já vos referi, embora sendo considerado um dos gigantes da ficção científica, não é um autor que eu considero fácil. O tema é o que acontecerá se os computadores conquistarem o mundo. Aliás, o título, quando os computadores conquistarem o mundo, dá logo uma ideia
do tema. 150 escudos, como costumam isto, tradução de Ana Paula Sendes de Araújo, portanto vemos que aqui não há uma regularidade em termos de tradutor nestes livros entre os 300 e os 400, embora as capas continuem a ser feitas pelo A. Pedro. Aqui, Computer World é o título do número 358 da coleção Argonauta. E passamos depois a mais uma obra de Simak, a primeira parte, portanto são duas, A Estrada da Eternidade. A Estrada da Eternidade de Clifford Simak, o 359 e curiosamente não o 360, mas o 360A. Portanto, mais aqui uma particularidade. A Argonauta tem destas curiosidades de vez em quando. Tem duas ou três nuances em termos de numeração. Lembrar sempre do fabuloso, do famosíssimo 130A. Aqui está mais uma, portanto, de vez em quando aparecem uns A's. A Estrada da Eternidade é mais uma obra de Simak. É passado na Grã-Bretanha, encontra-se uma família de refugiados vinda de 1 milhão de anos no futuro. A chave para esta obra, editada em duas pela coleção Argonauta, é As Viagens no Tempo, um tema que, como sabem, eu gosto imenso. Estes livros têm a tradução de Eurico da Fonseca. O título original é Highway to Eternity. Um título muito interessante e mais uma obra do Clifford Donald Simak, que é, como já vos referi, o meu autor preferido desta coleção. Depois temos o número 360, então, Harry Harrison, Nas Nossas Mãos as Estrelas. Foca a exploração do espaço cósmico, que depende de engenhos complexos, perigosos e dispendiosos, e de um dia haver uma descoberta infinitamente mais prática que colocasse as estrelas nas nossas mãos. O pior, como acontece sempre nestes casos, é que depois os militares começam logo, juntamente com os políticos, a rodear tudo de secretismo e a tentar levar tudo para as aplicações militares. In Our Hands, the Stars, escrito em 1970 pelo Harry Harrison. E temos depois um autor que não aparece muito na coleção Argonauta e que é um autor que permite algum mistério, até pelo próprio nome, que é o L. Sprague de Camp. Martin Padway, um arqueólogo do século XX, ao passear pelas ruas de Roma, vê-se súbita e inexplicavelmente transportado para o século VI. Sabe que as trevas se aproximam, que a civilização romana está moribunda e que um tempo de miséria, ignorância e superstição vai surgir e perdurar. Padway decide lutar e pôr os seus conhecimentos de homem moderno em ação. É um livro muito interessante, o número 361 da coleção Argonauta, A Luz e as Trevas. Eurico da Fonseca volta aqui a traduzir. Lest Darkness Fall é o título original desta obra, que foi escrita em 1939 por Sprague de Camp. E temos depois Bob Shaw. Em 1990 a Terra entra em pânico porque o novo tipo de telescópio com lentes Magnilux mostra que um planeta de antineutrinos se aproxima. Este livro, segundo me recordo, que é o 362 da coleção Argonauta, foca, digamos, a aproximação entre a Terra e um outro planeta de características em termos de dimensão diferentes. Portanto, o outro planeta estará numa dimensão próxima da nossa. Há alguma interação, mas não uma interação completa, o que se presta, como podem calcular, inúmeras aventuras. Eurico da Fonseca traduz Arrest of Stars, escrito em 1976 pelo Bob Shaw. E passamos depois às linguagens de pau do Jack Vance. Tal como George Orwell, na sua obra 1984, Jack Vance concebeu as linguagens de pau. Imagine-se um povo dócil, que é o mais fácil das vítimas para os tiranos, e, quando por fim um bando de invasores do pior se apodera do planeta, o último sobrevivente procura o apoio dos feiticeiros científicos de outro planeta.
É o 363 da coleção Argonauta. Mais uma vez mudam aqui de tradutor, aqui entra o Raul Sousa Machado. O título original é semelhante, The Languages of Paul, escrito em 1958 por Jack Vance. A seguir temos A Hora da Inteligência, do Paul Anderson. Sabe-se que nem toda a capacidade do cérebro é utilizada mesmo pelos mais inteligentes dos homens. Mesmo provavelmente acontece com os animais. Suponha-se que isso era consequência do facto da Terra estar no interior de um campo de forças que retardava a propagação da luz e do mesmo modo afetava os processos eletromagnéticos e eletroquímicos. Um dia a Terra sai desse campo de forças. O que aconteceria com o súbito aumento de inteligência dos homens e dos animais? Este é um livro interessantíssimo, que eu me lembro muito bem e que gostei muito de ler. Comprei em 1988, uma tradução do Raul Sousa Machado. Brainwaves é o título original. O Paul Anderson dedica isto à Karen. E é um livro interessantíssimo, que foca, como já referi, o aumento súbito da inteligência de alguns homens que já eram muito inteligentes para níveis absolutamente avassaladores, considerados quase divinos, e o que é muito curioso, a inteligência também dos animais aumenta imenso. E depois há aqui um romance, mais do que um, porque, digamos, se no mundo normal já há diferenças assustadoras de inteligência, imagine-se depois as diferenças que havia com aumentos exponenciais e o que isso implicaria nas relações humanas e nas relações sentimentais. É um livro muito, muito bonito. 364 foi um dos livros que me surpreendeu tanto, que é um dos livros que ainda me recordo bastante bem, apesar de eu já ter lido há muito, muito tempo. Isto foi escrito em 1954 e foi editado em 1987. A tradução de Raul Sousa Machado, como já penso que referi. Um livro muito bom desta coleção, que eu recomendo sem sombra de... sem nenhuma reserva. E entramos agora na segunda parte da trilogia do Zixi. A segunda parte da trilogia do Zixi foi editada pela coleção Argonauta, tal como a primeira, em 2 livros, aqui com o título Para Além do Acontecer 1 e 2, e dá seguimento, portanto, à aventura relativa aos Zixi, a cultura fabulosamente avançada que tem nas suas mãos a solução do problema da fome numa terra superpovoada e que fugiu para além daquilo que Frederick Poole chama o horizonte azul do acontecer. 365 e 366 da coleção Argonauta. E volta o Van Vogt. Tem bastantes livros publicados na coleção Argonauta. Versão portuguesa Nulla 3, a última obra de um dos mais célebres autores de ficção científica. O autor é convidado a entrar em acontecimentos ligados ao enigmático e ao simbólico. Este não é um autor fácil, como eu refiro sempre, mas é um autor interessantíssimo. Tradução de Eduardo Saló. A capa, como sempre, de A. Pedro, foi escrita em 1985 e foi publicado em 88. 367 da coleção Argonauta. E passamos a seguir a mais uma obra do Clifford Simak, Mundo Sem Fim. Um mundo em que os homens são dominados pelos sonhos e mantidos durante 700 anos sob o pretexto de estudo de culturas paralelas. Um mundo de gnomos em que surge um astronauta pintor. Uma viagem ao passado onde no futuro já esteve. Portanto, o Simak continua aqui nesta obra, traduzida para português pelo Sousa Machado. Worlds Without End é o título original, escrito em 55 pelo Simak, publicado em 88 pela Argonauta. Capa de A. Pedro. O Simak continua aqui, dizia eu, cruzar várias referências que para mim são bastante queridas. O mundo da fantasia, o mundo da natureza, o tempo e o sonho. São tudo coisas que me agradam imenso. Mundo Sem Fim, do Clifford Simak, no número 368 da coleção Argonauta. E passamos depois ao Brian Aldiss. Frankenstein Unbound é o título original.
Joe Bodenland vê-se súbita e inexplicavelmente transportado da América do ano 2020 à calma Suíça de 1816, onde julga ter encontrado a paz que havia ensinado, até conhecer Victor Frankenstein. E vende-se perante um dilema. Na vivenda de Byron, no Lago de Genebra, o manuscrito de Mary Shelley sobre Frankenstein não vai a meio. Victor é, pois, um produto da imaginação. E Joe Bodenland, o que será? Então, um livro muito interessante, eu tenho uma vaga ideia dele. Digamos que, basicamente, o autor, o Brian Aldiss, coloca uma personagem imaginária no meio de uma situação real acontecida no passado, criando depois um envolvimento que sugere várias dúvidas na personagem acerca da realidade do que está a vivenciar. Estes cruzamentos temporais com o imaginário e a realidade são sempre extremamente interessantes para mim. 369, da coleção Argonauta, Frankenstein Libertado. E depois temos mais uma obra da Ursula Le Guin, que foi quem escreveu a célebre trilogia de Terra-Mar. Aqui fala sobre um planeta pacífico povoado por humanoides de pele escura e cabelos dourados, em que o antropólogo Rockanon trabalha calmamente. É curioso ela referir o antropólogo como personagem principal, porque o marido dela era antropólogo. O planeta é invadido por forças com uma tecnologia superior que os nativos de modo algum podem igualar. O único fator que os invasores não tomam em conta é a presença de Rockanon. É uma obra interessante, leve, da Ursula Le Guin, traduzida por Eurico da Fonseca. Rockanon's World é o título original, escrito em 1966, aqui o 370 da coleção Argonauta, publicado em 1988. E depois temos uma obra do Paul Cook, intitulada Tinta Gel. Paul Cook foi quem escreveu O Prado dos Ventos. Portanto, século XXI, a Terra, o mundo, poluição e revolta. Uma estranha e bela música leva as pessoas a mergulhar em sonhos que as levam a um outro mundo perfeito e paradisíaco. O número de sonhadores é cada vez maior. A confusão do mundo torna-se uma catástrofe. Quem se dispõe a abandonar o mundo perfeito, embora sonhado, para regressar ao mundo verdadeiro, mas miserável. Ora, aqui está uma obra muito interessante do Paul Cook, que é o 371 da coleção Argonauta, uma tradução do Eduardo Saló. Isto foi escrito em 81 e publicado em 88 pela coleção Argonauta. Capa de A. Pedro, como sempre. Tinta Gel, uma obra muito gira. E depois temos Harry Harrison, a Batalha do Espaço, em que o tema é, digamos, uma infecção, como o título dará facilmente a entender, Plague from Space, escrito em 65, publicado em 88 pela coleção Argonauta, tradução de Raul Sousa Machado. Uma infecção propagada na Terra depois de um regresso de um astronauta ao planeta Júpiter. É uma obra de aventuras bastante interessante, 372 da coleção Argonauta. E depois temos o Bob Shaw, Mistério de Mercúrio. Esta obra, eu lembro-me bem desta obra, o 373 da coleção Argonauta. É uma obra interessantíssima que eu adorei ler e que li várias vezes na altura. Isto é de 88, escrito em 84. O tema é interessantíssimo. O Bob Shaw desenvolve aqui a história à volta de uma tradução de Raul Sousa Machado. Desenvolve aqui uma história acerca da famosa combustão espontânea. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Ao longo da história há vários casos reportados de uma alegada combustão espontânea de várias pessoas que ardem quase completamente sem explicação aparente. O Bob Shaw constrói aqui uma obra muito interessante onde relaciona esses alegados eventos com Mercúrio, com o planeta Mercúrio, referindo que esses eventos, essas combustões espontâneas, não são mais do que o resultado físico
de um transporte. De qualquer maneira, é um livro que eu achei muito, muito interessante e que me surpreendeu muito na altura e do qual ainda recordo algumas coisas bastante bem. 373 da coleção Argonaut. E depois temos aqui dois livros, nomeadamente o 374 e 375, escritos pelo Harry Turtledove, que é um nome engraçado, agente de Bizâncio. O Isaac Asimov gostou tanto deste autor que escreveu para ele uma pequena introdução. Suponhamos que num universo alternativo a história do imperador romano do Oriente seguia um rumo diferente, no qual Maomé, longe de criar uma nova religião, foi um arcebispo cristão canonizado como São Maomet. Neste mundo diferente, onde o domínio e a riqueza do império ultrapassam a imaginação, Basil é um dos magistrados do imperador, o corpo de elite dos agentes e espiões imperiais. Aqui está uma aventura com contornos históricos e com algumas alterações relativamente ao modo como conhecemos o mundo, e que são o 374 e o 375 da coleção Argonauta, numa tradução do Eurico da Fonseca, publicados pela Argonauta em 88. 374 e 375. Vamos seguir então com daquelas obras que eu já vos falei várias vezes que gosto muito, que é um compêndio de vários contos. É o 376, da coleção Argonauta, e que o Bruce Sterling apresenta-nos Reflexos do Futuro, uma tradução do Eduardo Saló. Portanto, é um prefácio no Bruce Sterling faz a introdução aos contos que depois nos apresenta. E os contos são O Contínuo de Gerstenbeck, por William Gibson, Os Olhos de Serpente, pelo Tom Maddox, A Pecadora, por Pat Cadigan, Contos de Houdini, por Rudy Rucker. Este conto está giríssimo, se vocês gostam de ilusionismo e de magia. E estamos aqui a lembrar do Ilusionista, do Terceiro Passo, e aquele filme sobre o Houdini, também feito pelo Guy Pearce. Vão gostar deste conto, é o quarto conto deste livro. Contos de Houdini, 400 Rapazes, depois por Mark Laidlaw, Solstício, por James Patrick Kelly, Petra, por Gag Beer, Até que Vozes Humanas nos Acordem, Levi Shiner, Zona Livre, por John Shirley, Vidas de Pedra, Paulo de Filipe, gostei muito desta história. Estrela Vermelha, Órbita de Inverno, Bruce Sterling e William Gibson, aqui o próprio Bruce Sterling introduz um conto dele, e o Mozart e Óculos Espelhados, mais uma vez com o Bruce Sterling e o Levi Shiner, que presumo inspirou, digamos, aqui a capa do AP, deste Mozart de Óculos Espelhados. Eu volto a referir nestes livros, compêndios de contos, encontram-se sempre autênticas pérolas, não é exceção. É o 376 da coleção Argonauta, Reflexos do Futuro, do Bruce Sterling. Depois temos então As Mensagens do Futuro. As Mensagens do Futuro é um romance escrito pelo James P. Hogan. O mundo onde tudo o que é vera estranho assume as proporções de um cotidiano com que nos vamos familiarizando, como se o futuro já estivesse a ocorrer. Aqui, Trice Upon a Time é o título original, uma tradução de Raul Sousa Machado. Mensagens do Futuro. Este livro é grande, este livro tem 235 páginas, é o 377 da coleção Argonauta. Depois temos então os encontros com os Ichi, que é, digamos, Ichi Rendezvous, escrito em 84, publicado em 89 pela coleção Argonauta, numa tradução do Raul de Sousa Machado. É a continuação, digamos, da saga dos Ichi, com o Frederick Poole, que faz aqui no 378 da coleção Argonauta, digamos, a continuação de mais uma das inúmeras sagas que acontecem nesta coleção.
E depois, um título absolutamente incontornável, de um dos meus autores preferidos também, o Robert Heinlein, quase tanto praticamente como gosto de Clifford Cinema, que é um autor que merece a pena descobrir. O Gato que Atravessa as Paredes, o Gato que Atravessa as Paredes, faz-nos voltar ao mundo do Lázaro Longo, aos filhos de Matusalém, também já publicado, e a todo aquele mundo das pessoas que são praticamente imortais e com uma inteligência fora do comum. É um mundo onde me agradou sempre muito voltar, e que faz aqui, podemos voltar aqui a ele, uma tradução de Clarice Tavares, uma tradutora Clarice Tavares, que são 379 e 380 da coleção Argonauta. Os Filhos de Matusalém, a História do Futuro, muitos livros já publicados na coleção Argonauta sobre o Lázaro Longo e a família do Lázaro e os amigos dele. E um mundo onde é sempre muito interessante voltar. Eu diria que, em termos de fundo, penso que é a obra de fundo do Robert Heinlein. E depois temos Os Anticorpos, do David Scal. A história, o progresso imponderável da tecnologia, que anula as barreiras que separam o homem da máquina. Discute-se aqui o princípio da imortalidade através da aplicação de conceitos biotecnológicos, o que é algo que me atrai também imenso. O autor aqui é o Samuel Soares. Antibodies é o título original, foi escrito em 88 e publicado em 89 pela coleção Argonauta. E é curioso que o próprio Isaac Asimov escreve aqui um pequeno conto. Isto porque o Isaac Asimov, perdoe-me a interrupção, considerou este conto, que como sabem é um autor mais do conceituado na ficção científica, embora curiosamente na coleção Argonauta não tenha muita obra publicada, considerou este livro modular e uma autêntica obra, uma autêntica novidade no campo da ficção científica. Eu fiz aqui uma ligeira paragem porque estava a ver que isto, contrariamente aos capítulos normais, tem aqui títulos, e eu não me recordo sinceramente de ler isto, portanto estava a ver se era realmente uma obra ou se era um conjunto de contos. Mas não, é mesmo uma obra. Simplesmente o autor ou o editor optou por aqui não colocar os números dos capítulos e apenas os títulos dos diversos capítulos, mas é realmente um único livro, não é um conjunto de títulos. E tenho que ler isto porque me parece bastante interessante. Não me recordo nada, aposto que não li este na altura, mas é um tema que me atrai muito e vou ver se consigo ler. É o 381 da coleção Argonauta. E temos depois mais um livro enorme, Quando o Céu Caiu, do John Barnes. Uma obra que enriquece a grande galeria de autores da coleção Argonauta, claro. No âmbito da narrativa tradicional são clássica, uma obra que é indispensável para o conhecimento de um género. Quando o Céu Caiu, este também não li, uma tradução de Raul Sousa Machado, do John Barnes, The Man Who Pulled Down the Sky. Vamos ver se consigo encontrar aqui alguma. Não há aqui nenhum resumo, digamos,
de Quando o Céu Caiu, de John Barnes, 382, da coleção Argonauta. Mas é uma obra escrita em 87 e publicada em 89 pela coleção Argonauta. E passamos depois para mais um romance da Ursula Le Guin, que foca uma colónia terrena no distante planeta Eltanin, que vive a colónia abandonada há 600 anos e se encontra à beira da extinção. Os únicos vizinhos que têm são os nómadas primitivos que os receiam, mas cuja proximidade buscam para passarem os longos e cruéis invernos de 15 anos. Hordas de bárbaros do norte preparam-se para a migração para o sul, e os fantasmas da neve, intérios assassinos, começam a aparecer por entre as florestas. Ursula Le Guin também tem, tal como o Clifford Cima, que embora de um modo, de uma forma completamente diferente, uma recorrente ligação à natureza, que também é uma coisa que me agrada bastante e que pode ser encontrada aqui no Planeta do Exílio, o 383 da coleção Argonauta. E depois, começamos mais uma saga, e para quem gosta de sagas, eu recomendo esta sem exceção. Este é dos livros que eu me lembro bem, aliás, esta saga, o Gordon R. Dickinson. Gordon R. Dickinson é um autor de que eu gosto muito. Isto foi escrito em 1960, tradução de Raul de Sousa Machado. E esta é a primeira obra da saga d'Orsay. Depois vem The Lost d'Orsay, Necromancer, A Soldier Ask Not, The Spirit of d'Orsay e Tactics of Mistake. Os d'Orsay são um povo geneticamente modificado para serem militares perfeitos. São, digamos, mercenários. São militares profissionais, mercenários que colocam, digamos, as suas mais-valias ao serviço de quem pagar o preço, mas regem-se por códigos de conduta, de honra e de ética muito rígidos. Portanto, são mercenários, mas são também muito inteligentes, éticos, filósofos. E a saga inicia-se aqui com um rapaz que vai ser um dos maiores soldados de Orsay de todos os tempos, e que, digamos, é a ascensão dele e o conhecimento de si próprio. É uma saga que encontraremos a seguir na coleção Argonauta e de que eu gostei muito e me lembro bastante bem. Este livro eu li várias vezes mesmo. Está muito inspirado, está muito interessante. D'Orsay. Depois temos então os Anais do Jiqi novamente, e que aqui é a última da terceira parte. Portanto, encerramos aqui a saga do Jiqi com os Anais do Jiqi. Raul Sousa Machado traduziu. 1987, o professor escreveu isto. Encerra-se aqui mais uma saga dos Jiqi. É um livro enorme, tem também quase tem 350 páginas, e é mais uma saga que se calhar dava uma excelente trilogia também em filmes, não é? Depois temos aqui mais um livro muito grande também com 350 páginas, mais. Roderick, a história hilariante e grave do primeiro robot inteiramente concebido e programado para aprender e pensar. Interessantíssimo, do John Sladek. E estou-me agora a lembrar do filme com o Robin Williams, onde ele também foi o Bicentennial Man, se puderem vejam, um filme muito interessante, num robô também que foge, digamos, à sua programação e começa a aprender, e temos consciência de personalidade. Tradução de Samuel Soares, capa de A. Pedro, claro, e escrito em 1980 pelo John Sladek, publicado em 1989. É o número 386 da coleção Argonauta. Depois temos o Philip K. Dick, Philip Kendrick Dick, que já vos falei, relativamente a outras obras, e como sabem teve na inspiração para muitos filmes também, como o Blade Runner, não é? O Philip K. Dick tem aqui mais uma antologia de contos escritos por ele. Atenção, temos A Máquina Preservadora, que dá título ao livro,
O jogo de guerra, e se Benny Simuli não existisse, Rogue, veterano de guerra, o melhor lugar de reserva, e lá no fundo vivem os lobos e recordações por atacar. Ora, eu estou-me aqui a lembrar de um dos contos mais perturbadores que eu li até hoje, que é este mesmo. E lá no fundo vivem os lobos. Esta é uma das coisas mais perturbadoras que eu li até hoje, acredita? É uma colónia humana que encontra um ser inteligente, mas fisicamente é tal e qual um porco, e depois quer comê-lo. E é um conto com um sentido de humor extraordinário e que é também absolutamente perturbante, como eu já vos referi. The Preserving Machine é o título da tradução original. Este é o primeiro volume da coleção Argonaut, está aqui a publicar a obra The Preserving Machine em 2 livros. Este é o primeiro. Curiosamente, o livro que vem a seguir, o 388, não é a Máquina Preservadora 2, encontrá-la mais à frente. Aqui o Frank Herbert descreve os olhos de Heisenberg. Quando Totter pela primeira vez viu ao microscópio, o que sentiu foi o horror do impossível tornado realidade. Por motivos inexplicáveis, apesar de séculos de aperfeiçoamento genético, 2 genes proibidos, o da inteligência e o da fertilidade, tinham produzido o seu efeito. Um monstro que era preciso destruir. Eduardo Saló traduziu Eyes of Heisenberg, é o título original, escrito em 66 e publicado em 89 pela coleção Argonaut. E depois voltamos ao Gordon R. Dickinson e aos Dorsai. Esta é a segunda obra da saga Dorsai, que eu recomendo vivamente. Lost Dorsai, escrito em 80, publicado em 89. Voltamos a encontrar as mesmas personagens e mais uma aventura. E temos depois a Máquina Preservadora 2, a tal segunda obra, a tal segunda parte da obra Preserving Machine, do Philip Kendrick Dick, que nos oferece aqui o mercado cativo, esta triste terra, o síndrome da fuga, os rastreadores. É tão bom ser um Blobel, o que os mortos têm para nos dizer, e paguem ao impressor. Raul Sousa Machado traduz. Digamos, o fecho de Preserving Machine, uma antologia de contos do Philip K. Dick. Depois temos Ursula Le Guin novamente. Eu curiosamente tenho uma ideia desta obra, gostei bastante dela. A Cidade das Ilusões. Sozinho numa floresta densa, um homem estranho com olhos grandes, a íris cor de âmbar oval ocupando todo o branco do olho, lembrando os olhos de um gato. Esta obra regressa ao tema das florestas e de pessoas que vivem nas florestas, com uma componente aqui de mistério e de antecipação em termos científicos bastante interessante. Ursula Le Guin, A Cidade dos Sonhos. Raul Sousa Machado traduziu. City of Illusions, escrito em 80 pela Ursula Le Guin. É o 381 da coleção Argonaut. E temos depois, mais uma vez, um conto publicado em 2 pela coleção Argonauta. Metrófago 1 e 2. Numa cidade do futuro, uma civilização que pode ser a de crime, de medo, do horror, da prostituição e da droga. Johnny, habitante de Los Angeles, vive uma existência à beira do abismo, onde só conta a sobrevivência. Surge a epidemia, uns culpam as minorias rássicas, outros lançam suspeitas sobre os Alpha Rats, pretendendo que eles visam com os seus raios leprosos destruir o planeta Terra. Temos aqui a soma do 393 e o 394 da coleção Argonauta. Metrófago, o título original é o mesmo, que é ficção científica em jeito leve de aventuras no cenário um pouco pós-apocalíptico. 392 e 393 da coleção Argonauta. E volta depois o Van Gogh com o Pêndulo.
o que diríamos 2 séculos atrás da possibilidade de falarmos da nossa casa com a pessoa que está do outro lado do mundo e de podermos ver e ouvir o que se passa tão longe como isso. O Pêndulo é uma coletânea de contos do Van Vogt muito interessante, que nos oferece a condição masculina, a vida com Jane, o primeiro Rule, a herdade da pegada, o detetive não aristotélico e os operadores humanos. O Van Gogh é um autor, como já referi várias vezes, não é fácil, mas que depois de entrarmos, digamos, na obra, é muito agradável, muito original, muito interessante. Em 1978 ele escreveu isto, em 80 foi publicado pela Argonauta com uma tradução de Eduardo Salom. E depois temos, numa edição de Isaac Asimov, A Nave das Sombras. Esta obra reúne um conjunto de contos que ganharam o prémio Hugo para a ficção científica. Para os que sabem, o prémio Hugo está para a ficção científica, como os Oscars estão para os filmes, para o cinema. O Isaac Asimov reuniu então aqui uma série de contos. Há uma introdução onde ele fala, como é costume já, da razão para a escolha destes contos. Tem em comum terem todos ganho o prémio Hugo, como já referi. A Nave das Sombras, do Fritz Leiber, um conto estranhíssimo, envolvente, apaixonante mesmo, gostei imenso. Depois, Maus Encontros em Lancamar, do Fritz Leiber, tal como o primeiro, A Nave das Sombras. Fantástico também este conto, Escultura Lenta, uma coisa lindíssima, do Theodore Sturgeon. A Rainha do Ar e da Escuridão, do Paul Anderson. E A Lua Inconsciente, do Larry Niven. Esta é uma das melhores antologias de contos de que eu me lembro da coleção Argonauta, de ter lido, dentro ou fora da coleção Argonauta. O título original é de Hugo Winners, foi reunido, digamos, em 1977. Raul Sousa Machado traduziu. Depois temos Chris Claremont, escreve A Missão Espacial, é a versão portuguesa de First Flight. As viagens do espaço ainda não haviam sido tentadas e esperava-se que houvesse seres inteligentes em Vênus e em Marte. E aqui está então uma obra de antecipação, escrita em 81, publicado em 90, uma tradução de Raul de Sousa Machado, 396 da coleção Argonauta. E depois o 397 é A Torre de Cristal, de Robert Silverberg. A obsessão de Krug era de construir uma imensa torre de vidro apontada para uma estrela da constelação do Aquário. Uma torre que fosse suficientemente alta para lhe permitir responder à voz que vinha do espaço. Uma torre que construiria com a ajuda dos androides. Mas o sonho de Krug ir-se-ia tornar num pesadelo. E temos aqui uma tradução de Raul de Sousa Machado, Tower of Glass, escrito em 1970. Depois passamos ao Johnny Stitt. Não é um dos autores mais conhecidos, é todavia um dos mais originais. Imagine-se um mundo que não foi feito para o homem. Demasiado quente, demasiado abafado, demasiado corrupto, onde se junta a escória do universo e onde há incríveis riquezas ocultas nos restos de uma civilização perdida. É aí que reaparece o mistério do quarto fechado. Roubos e assassínios simplesmente impossíveis, porque só poderiam ter sido cometidos perante sistemas automáticos de vigilância, hoje nem sequer sonhados. Temos aqui então um romance com o seu quê de policial, uma tradução de Eurico da Fonseca, que aqui volta a traduzir. Deep Query é o título original, escrito em 1989, o 398 da coleção Argonauta. E depois temos aqui algo de fabuloso, algo de lindíssimo. Por já, esta capa, sempre gostei imenso desta capa. O Arthur Conan Doyle, como já foi referido, ficou conhecido pelos contos que escreveu do Sherlock Holmes, a sua personagem, criada por ele, o Sherlock. Todavia, o que a gente sabe é que ele também escreveu algumas obras que saíam do policial, que entravam no reino da fantasia e da ficção científica. Já vimos O Mundo Perdido, já vimos O Dia em que a Terra gritou, e temos aqui um fabuloso conjunto de contos escritos por ele, com uma introdução onde se fala de Conan Doyle e da ficção científica,
E depois, uma série de contos, como A História que o Americano Contou, O Fiasco de Los Amigos, A Grande Experiência de Cain Platz, A Aventura do Pé do Diabo, isto é fabuloso, A Aventura do Homem que Rastejava, A Gruta de Blue John, Através do Céu, A Última Galera, O Grande Motor Brown Pericord, O Horror das Altitudes, Perigo e O Elevador. Este livro, eu lembro-me vagamente dele, não me consigo recordar já de em particular, mas eu me gostei muito, sobretudo deste A Aventura do Pé do Diabo e O Horror das Grandes Altitudes são títulos que me relembram a memória. A tradução de Catarina Lima, está aqui Catarina Lima, capa de AP, isto foi escrito, digamos, foi editado pela primeira vez em 1990. O Pé do Diabo nem tem, digamos, o título original, mas é uma antologia fantástica de contos de terror. Pronto, como nos referi, O Mundo Perdido 349 desta coleção, já falado, O Dia em que a Terra Gritou, o 357, Arthur Conan Doyle, para descobrir numa obra que vai muito para além do policial, que é pelo que a maior parte das pessoas o conhece. Encerramos aqui esta apresentação com a continuação da saga não, desculpa, esta é uma obra do Gordon R. Dickinson, que escreveu a saga Dorsai, que voltaremos a encontrar. Todavia, aqui o Homem Eterno não é sobre Dorsai, é a primeira parte aqui, porque este é o Homem Eterno 1, é a primeira parte de uma obra dele intitulada The Forever Man, escrita em 1986, e que é das coisas mais originais e mais bonitas que eu tive a oportunidade de ler na ficção científica. E, portanto, o Gordon R. Dickinson escreveu os Dorsai, como sabem, voltaremos a essa saga. Há aqui o Interregnum e o 300 e o 400 da coleção Argonauta, este é o número 400. 400 da coleção Argonauta introduz aqui a primeira parte de uma aventura, publicada em 2 livros pela coleção Argonauta, onde se descrevem as aventuras de um astronauta cujo espírito consegue, digamos, entrar numa sintonia absoluta com a própria nave dele. Ele consegue, digamos, largar o corpo e entrar com o próprio espírito na nave, tal era a ligação que tinha com ela, e levando, digamos, e projetando a ligação a uma máquina para um nível completamente diferente. E depois ele, na nave vazia, ou o espírito dele, na nave vazia, vive incríveis aventuras pelo universo, com uma companhia muito interessante. Eu só acho que redutor, digamos, depois o fecho do círculo com uma espécie de submetimento, digamos, ao aparelho militar, o que eu achei muito redutor, mas isso não invalida que seja uma obra interessantíssima, que eu li várias vezes e que me lembro muito bem. E pronto, estão apresentados 400 livros da coleção Argonauta, faltam apenas 152. Eu vou fazer um forcing para ver se consigo brevemente terminar estas apresentações, que, como já referi várias vezes, pretendem ser sobretudo apenas um registro de toda a coleção em termos físicos, com algumas pequenas notas relativas a alguns dos livros do que eu ainda me lembro e do que achei sobre eles. O meu muito obrigado e até breve.